O vídeo de hoje é para aumentar a sua fé, para falar que o impossível pode acontecer e para me relembrar o tanto de milagres que eu já vivi, porque se tem uma pessoa que tem testemunhos, essa pessoa sou eu. E tem um vídeo aqui no canal falando sobre meu testemunho de cartas para Deus, né? Mas hoje eu quero contar, esse aqui não é de cartas para Deus, mas é um testemunho de uma coisa que aconteceu, de como eu vim morar aqui, ó, nesse apartamento, como eu consegui, como eu e meu marido conseguimos comprar esse apartamento. E realmente é um testemunho de milagre, viu? Senta aí que lá vem a história. Vou começar do começo, que é pra você entender tudo que aconteceu, e aí no final você me fala se isso não foi um grande milagre. Há 6 anos atrás, nós compramos um apartamento na planta, né, que foi nosso sonho. A gente fez tudo do jeito que a gente quis, ficou perfeito. E lá nós moramos por 2 anos mais ou menos. Depois, por uma crise financeira, a gente resolveu vender e fomos morar de aluguel novamente. E aí ali veio a frustração, né, porque como a gente tinha conseguido tanto e de repente tava a gente ali no aluguel outra vez. Nós vendemos, porém o financiamento ainda estava no nosso nome, então a gente não conseguia financiar nada. Tudo que a gente tentava não conseguia, porque a renda não era compatível para 2 financiamentos. E fora o financiamento do apartamento, a gente ainda tinha um financiamento do carro, então assim, ia ser o 3º financiamento, então nossa renda realmente não era compatível. E aí, ali nós ficamos tentando por 1 ano e meio. E a gente foi morar numa casinha super pequena, eu, meu marido e minha filha. Uma casinha de 3 cômodos, mas muito pequenininha. Não tinha aquele conforto todo que a gente estava acostumado. E ali, realmente, a gente foi ficando desesperado e frustrado. E a gente tentava com todos os corretores e eles nem davam importância. A gente tinha o dinheiro da entrada na época, mas mesmo assim a gente não conseguia, porque o financiamento total nunca era aprovado. E aí teve corretores que chegaram a falar que a gente tinha que ter um salário com base de 12 mil para ter esses 3 financiamentos no nosso nome, enfim. E aí aquilo tava ficando impossível, né? A gente pensou em fazer consórcio, mas o consórcio seria uma coisa a longo prazo, então pra gente naquele momento não adiantaria. E aquela frustração ali. O tempo foi passando, 1 ano e meio mais ou menos, e tudo que eu via na internet, eu fiz uma pasta lá no Instagram e eu colocava: isso aqui eu tô salvando que vai pra minha casa nova. Ó, deixa eu ver se dá pra ver aqui, mostrar pra vocês. Esse ventilador, ó, tá vendo? Tava lá na minha pasta das coisas que iriam pra minha casa nova. E assim foi indo. Tudo que eu via, continuava naquela fé, pedindo pra Deus. Mas assim, já não tinha, no cenário que a gente se encontrava, eu não via saída, de verdade. Não podia fazer financiamento, consórcio a longo prazo. O que a gente vai fazer? Nada, a gente realmente estava sem saída. E aí a gente resolveu alugar. Então vamos alugar uma casa maior, pra que a gente tenha mais conforto, pelo menos, para que nossa filha tenha o quarto dela, porque isso era uma grande frustração mesmo, a nossa filha não tem mais o quarto dela. E aí a gente foi em busca para alugar uma casa. Aí tentamos com outros corretores também, não conseguimos. Enfim, surgiu um corretor que eu seguia no Instagram há um tempinho, embora eu já tinha até feito uma avaliação, né? Tinha mandado uma avaliação pra ele, pra ver se a gente conseguiria financiar também. E aí ele disse também que não. Passou um tempo, né? E eu fui atrás dele novamente pra alugar. Não comprar, mas alugar. Nesse prédio aqui que a gente mora hoje. E um apartamento que era aqui no 10º andar. E aí, saí do trabalho e a gente veio pra ver esse apartamento pra alugar. Quando a gente chegou lá, a gente gostou do apartamento, enfim. Não, vamos alugar sim, era bom, uma vista perfeita. E aí a gente decidiu alugar. Quando a gente saiu de lá, ele falou assim, na porta ainda: eu tô com pra vender aqui no 11º. Vocês não querem ir lá olhar? Aí a gente: não, porque a gente não consegue financiamento. Aí ele: não, vamos lá. Aí a gente entrou aqui ainda, não era assim, né? A gente fez muitas mudanças já, ainda falta muita coisa. E aí a gente veio aqui, a gente ficou apaixonado. Sabe o que é apaixonado? A
gente entrou assim, a gente viu essa vista aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. A gente olhou assim, meu Deus, era tudo que a gente queria. Mas que jeito? Que o banco nenhum ia aprovar e a gente não tinha mais o dinheiro da entrada. Detalhe, que o dinheiro da entrada que a gente tinha há um ano atrás, lá quando a gente começou a querer comprar novamente o apartamento, a gente quitou o carro. Então, a gente não tinha mais esse dinheiro da entrada. E aí a gente ficou apaixonado no apartamento e esse corretor falou assim, ai, manda a documentação. A gente, sem esperança nenhuma, acabou mandando. Só que nessa demora, né, essa aprovação, porque todos os bancos foram negando, enfim. E aí eu querendo alugar o apartamento, que eu tinha visto com ele, porque se eu não alugasse, outra pessoa ia alugar e eu ia ficar sem. E ele enrolando. Não, calma, espera sair a resposta do banco. E a gente, não, porque a gente vai perder o apartamento, você vai alugar pra outra pessoa. E ele, não, calma. E nisso, a gente esperando. Isso passou um mês, né? Não tinha mais o apartamento pra alugar. E, gente, pasmem, foi aprovado o financiamento no nosso nome, com outro financiamento no nosso nome também. Foi um milagre, porque assim, nenhum banco aprovou. Nenhum corretor nos deu esperança. E esse deu, porque eu vim pra alugar um apartamento e do nada ele me vendeu um apartamento, sabe? E aí foi pré-aprovado, um mês depois. Pré-aprovado. Mas e aí? Como que a gente ia comprar? Se não tinha mais nem dinheiro da entrada. Como assim? E aí a gente pensou em desistir. Como é que a gente vai comprar sem ter R$1? E aí a gente parcelou a entrada no cartão. Sim, parcelamos no cartão. Uma loucura total, um valor absurdo que a gente não sabia nem como ia pagar. Não sabia nem se conseguiria pagar. E assim foi feito. O financiamento foi aprovado, a gente foi assinar o contrato, assinamos documentação, passamos a entrada no cartão, pagamos a entrada, parcelamos os documentos também, cartório, todas essas coisas no cartão. Há parcelas a perder de vista, porque a gente não tinha mais nada, a gente só tinha o nosso sonho mesmo, naquele momento. E olha, eu costumo falar que esse corretor foi um anjo de Deus na nossa vida, porque o tanto que eu pedi para que isso acontecesse, mas eu já não via mais esperança nenhuma no cenário que a gente se encontrava, sabe? E aí tudo deu certo. E depois que foi aprovado, né, que a gente parcelou tudo, e acho que em menos de uma semana ele entregou a chave pra gente e a gente veio morar aqui, no nosso sonho. Esse apartamento é um milagre que eu agradeço todos os dias da minha vida, porque onde não tinha mais esperança, não tinha mais saída, Deus fez a nossa fé mostrar que era possível, sabe? E até hoje eu fico me perguntando como assim. E para mais um milagre de Deus na nossa vida é que, como eu falei, a gente não sabia como ia pagar. Gente, como assim? Uma parcela maior que o nosso salário. Como que a gente ia pagar aquilo? Não tinha sentido. Mas a gente foi, com medo mesmo. A gente pensou em desistir. Mas aí, graças a Deus, Deus não permitiu que a gente desistisse. E esse mês, para honra e glória de Jesus, essas parcelas foram quitadas. A gente tá morando aqui, vai fazer 2 anos, então nós ficamos 2 anos pagando essa entrada, mas para honra e glória de Deus, Ele nos sustentou, nos deu sabedoria e não permitiu nem que um mês a gente ficasse sem o dinheiro para pagar essas parcelas. Em nenhum mês sequer a gente falhou. De onde veio esse dinheiro? Só Ele sabe o milagre. E vários vídeos aqui eu falo, né, que Deus nunca me abandona e que quando eu menos espero, o dinheiro aparece, porque em todas as vezes eu entrego pra Ele assim: Jesus, eu não sei da onde virá, mas eu sei que virá, porque eu tenho o dinheiro para pagar na minha mente. E o Senhor não vai me abandonar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o que eu falei todos os meses. Mas olha,
foi muito jejum, hein? Foi muito jejum, muita oração. Mas esse mês a gente tá com o coração tão grato, sabe? Porque a gente conseguiu, a gente pagou tudo. Sabe o que é tudo? Tem o financiamento ainda no nosso nome. Mas a gente fez aquele esforço e a gente conseguiu e a gente tá aqui. Então, é pra falar pra você que não desiste. Que você, se você tem um sonho, vai, que Deus coloca o chão pra você. Ele não vai deixar faltar. E eu falei pra vocês, né, mostrei aqui o ventilador, e tudo eu fui salvando naquela pasta. E por incrível que pareça, como eu disse, ainda não consegui comprar tudo, porque a gente tava com outra dívida, né? Mas tudo que eu salvei era pra esse apartamento. Até os cantos, as coisas, os detalhes. Era pra cá, era assim que eu tinha na minha mente que seria. E assim tem feito, tem sido. Tudo que eu sonhei lá é o que se encaixa aqui, sabe? E hoje a gente vive tão grato num condomínio tão legal. Tem o quarto da nossa filha, tem nossa casinha, por mais simples que seja, é o nosso lar, é o milagre que Deus nos deu. Então se você tá aí desanimado, não desanima não. E esse testemunho aqui também é pra me lembrar, porque tem dias que eu também tô desanimada. Embora eu agradeça todos os dias da minha vida por esse milagre, tem dias que eu desconfio da minha fé, que a minha fé diminui, sabe? Mas é pra me lembrar também de que é possível, de que eu posso chegar muito e muito e muito além. Tudo que eu quero, tudo que você quer, que a gente pode realizar. E no outro vídeo meu, que tem muitas visualizações lá de cartas pra Deus, é muito real também, sabe? Tudo eu peço muito em oração e Deus nunca abandona, gente. Tudo que você pedir com muita fé vai acontecer. Se não acontecer, é porque não era a hora ainda. É porque Deus não queria aquilo pra você. Tinha outros planos. E antes de eu vir ver esse apartamento aqui, a gente foi em outro aqui nesse mesmo condomínio. E não foi aprovado. E era o meu sonho, mas eu jamais imaginaria que eu voltaria pra cá, né, pra ver um apartamento pra alugar e que eu conseguiria comprar com meu marido um apartamento no mesmo condomínio que eu tanto sonhei. Então, pra você ver que o quanto Deus é perfeito, né? Vim procurar um apartamento pra alugar e demorou um pouquinho, demorou, mas saí com um apartamento nosso, que era o nosso sonho, que já não tinha mais naquele cenário que a gente se encontrava, não tinha como aquilo se tornar realidade, sabe? Não tinha mesmo. E até hoje eu sou tão grata, mas tão grata ao corretor, né, que Deus colocou em nossas vidas, porque tudo fluiu de uma forma tão perfeita, uma pessoa tão do bem, sabe? Eu falo que é um anjo mesmo. Tudo deu tão certo, ele nos acolheu, ele fez o possível e o impossível para que isso acontecesse. Então, pra você ver como são as coisas, né? E vou falar, era um corretor no Instagram que tinha pouquíssimos seguidores, mas pra você ver que quando o milagre tem que acontecer e quando é de Deus, não tem jeito. E pra completar o milagre, quando a gente veio morar aqui, esse apartamento já tinha o armário da cozinha, ele não era dessa cor, mas a gente pintou. Já tinha o guarda-roupa, já tinha o forno elétrico, ficou aqui. Deixa eu ver o que mais que ficou. Ah, o cooktop, tem ainda, é o que eu uso até hoje. Então assim, aí tem o sugar também. Então já veio com todas essas coisas, né? O armário e o guarda-roupa a gente precisou pintar, porque era de uma cor mais escura, tava com os puxadores quebrados. Mas pra você entender o quão perfeito foi esse milagre, que já tinha os móveis. Porque eu precisaria comprar outro armário, eu precisaria comprar um guarda-roupa, eu precisaria comprar um forno, porque o meu fogão não dava aqui, né? Que é daquele aqui, é encanamento a gás encanado. Então eu precisaria comprar tudo isso. Só que quando eu cheguei aqui, né, que a gente veio visitar, já tinha tudo isso. Então, só pra você entender a perfeição de Deus. E ainda as coisas que não estão do jeito que eu
quero, do jeito que eu desejo, mesmo assim, eu ainda sou grata. Eu sou grata por tudo, mesmo pelas coisas que eu não gosto aqui dentro, mesmo assim eu ainda sou grata por tudo. Mas agora é a hora da gente fazer do jeitinho que a gente quer. Muita coisa a gente já comprou, já mudou, pintamos, as portas eram de outra cor, não tinha painel, não tinha mesa, enfim, muita coisa a gente já conseguiu, mas falta muita ainda. Mas eu sei que Deus vai me sustentar e que, pra honra e glória de Deus, eu vou conseguir tudo do jeito que eu sonho. Devagar e sempre, mas vou conseguir. E pra ficar claro pra vocês, quando eu falo no começo do vídeo, agora no decorrer que a gente parcelou a entrada, vocês vão falar assim, mas não tem como parcelar a entrada. Na verdade, a gente pegou esse dinheiro, passou o cartão, deu à vista, e as parcelas a gente ficou pagando, sabe? E foi isso, Deus fez tudo muito perfeito, muito perfeito. Olha, até hoje eu e meu marido a gente conversa assim, quão inexplicável foi isso na nossa vida e como que a gente conseguiu. É Deus mesmo, gente, é Deus purinho, purinho. Aí às vezes você pode olhar aí e falar, essa menina só tem milagre, só acontece tudo com ela. Olha, mas eu vou te falar que Deus é bom demais pra mim e pra minha família. Realmente a gente tem muito, mas muito testemunho pra contar. Não é pouco não, viu? É muito mesmo. Porque se não é Deus, não sei o que seria de nós. E eu vou mostrar pra vocês a vista que eu falei. Que eu fiquei apaixonada quando eu vim pra visitar o outro que era pra alugar. É essa, ó. Gente, diz pra mim se isso aqui, ó, não é perfeição. Isso aqui é obra de Deus, Deus de obras completas. Eu agradeço todos os dias da minha vida por essa vista. Que foi do jeitinho que eu pedi, um apartamento com uma vista linda, onde eu pudesse ver o sol, o céu, que eu sou apaixonada no céu. Então, eu pedi tanto a Deus um apartamento assim, com uma vista, e olha o que ele me deu, olha o presente que ele colocou na minha vida, na vida da minha família. E esse foi o vídeo de hoje, mais um testemunho na minha vida. Eu espero que você tenha gostado, que você aumente a sua fé, que você não perca as esperanças, porque tudo é possível. Um beijo e até o próximo vídeo.